Aqui eu atuo nesse mercado, auxiliando advogados há mais de 15 anos, né? Eu sou advogada de formação, alguns já conhecem a minha história, mas eu não advogo mais, tem um pouco mais de 10 anos que eu não advogo mais. E eu já treinei nessa caminhada mais de 100 mil advogados em workshops, palestras, já atendi mais de 800 escritórios na parte de consultoria mesmo, de treinar a equipe, de acompanhar meses individualmente. Então, assim, tudo que eu não sofri na advocacia, que já não foi pouco, eu vi o povo sofrendo, e assim, eu criei um repertório bom nesse sentido, né, de ver o dia a dia, os bastidores daquilo que não se mostra, que não se fala, né, nos corredores dos fóruns, por aí vai. E seguindo aquela trilha que não é obrigatória, mas eu segui porque eu gostei daquilo. As três coisas que mais importam para mim, de fato, a primeira coisa delas, de todas elas, é a minha família. Quando tudo pesa, quando tudo balança e quando falta qualquer coisa, o que tem mais peso é a família, de fato. A segunda coisa que mais importa para mim é a minha paz de espírito, é a minha sanidade. Quando eu estou atordoada, ou quando eu não estou em paz, nada flui. E a terceira coisa é o meu trabalho, é o meu serviço ao próximo. E eu já há algum tempo eu já fui bem viciada nisso. Teve várias épocas da minha vida em que isso esteve em primeiro lugar. E aí, através de muito autoconhecimento, eu vim colocando as coisas no lugar. E aqui, nesse momento, o que que eu tenho para mostrar para vocês? O que é que tem de oportunidade? Tem uma coisa muito maravilhosa no meu trabalho, que é trabalhar com quem eu admiro. Isso, isso é, sabe, uma das coisas mais maravilhosas, é de admirar aquelas pessoas que você ajuda. De você aprender com elas, ver a história, você vê a perseverança, e você, sabe, você quer titubear e você vê que a pessoa está fazendo, e as histórias, e às vezes a pessoa tem muito mais repertório do que você, e assim, é um motivo de orgulho que eu tenho, atrair pessoas tão boas, assim, para trabalhar, para servi-las, né? E nesse momento, o que tem aberto é a mentoria Mais Clientes na Advocacia, que tem um propósito único de criar uma agenda de prospecção. Uma agenda de prospecção onde, durante 3 meses, eu mostro o que que você tem que fazer para prospectar clientes toda semana, de 72 formas. Então, não é só anúncio, não é só ficar fazendo story ou só ficar refém de indicações, não. É criar um calendário, criar uma agenda de prospecção. Ali, dedicando 1 horinha por dia, já é mais do que suficiente para botar para gerar esse fluxo de cliente no escritório. E o público-alvo maduro para esse tipo de serviço é aquela pessoa que está psicologicamente aberta, mentalmente aberta e emocionalmente aberta para atrair mais clientes. Gente, mais clientes é igual a dinheiro. Todo mundo diz que quer, mas ninguém quer pagar o preço. Ou pouquíssimas pessoas querem pagar o preço. É que nem emagrecer também. A pessoa quer ser magra, mas não quer emagrecer. A pessoa quer ser emagrecida. Então, a atração de clientes tem técnica, tem facilitadores, e meu trabalho é facilitar isso, certo? Mas não é para todo mundo. A maioria, quando eu faço minhas enquetes lá, a maioria responde. A primeira coisa é sempre preciso de cliente, captação de cliente, atração de cliente. Qual é o seu maior problema? Falta de cliente ou é menos clientes? Mas na hora de fazer e pagar o preço, a minoria faz e paga o preço. Então, não é para todo mundo. Por isso que eu digo, tem que ter uma maturidade emocional, porque às vezes a pessoa está ali, não, eu acho que é mais um curso, eu não tenho mais tempo, não, eu acho que eu não vou dar conta de Uhum. mais clientes, porque eu já estou com os prazos vencidos, porque eu tenho que protocolar um monte de coisa que está acumulada, porque eu não tenho estrutura, enfim, bota um monte de sabotadores, e normalmente a pessoa está com outras fontes, está vivendo de outras maneiras, não está vivendo só da advocacia. Então, assim, para quem que é isso aqui? Para quem que é uma postura e uma cultura de atrair clientes toda semana? É para quem quer viver apenas da advocacia ou apenas do seu próprio negócio e quem quer é que nem comerciante. Sabe o comerciante que não volta para casa sem ter vendido a balinha? Isso é uma cultura.
quem quer viver numa cultura de ter um fluxo financeiro recorrente, fazendo movimentos necessários para isso. E assim, listar basicamente 5 benefícios de quem ingressa nesse tipo de solução. Ter uma agenda personalizada de prospecção, ou seja, de segunda a sexta, tudo que você tem que fazer. Ter um sistema que filtra clientes ruins, isso é, assim, uma coisa maravilhosa. Você vai ganhar um site onde esse potencial cliente, ele vai chegar, ele vai ter que fazer as respostas certas, e você não vai mais perder o tempo que você tem atendendo quem não vai fechar contrato. Não perde mais tempo com curioso, não perde mais tempo com pechinchador, porque tem um sistema de filtragem. Vai ter acesso a um ambiente onde só se fala de prospecção de clientes, não se fala de outra coisa. Ah, o que é que deu certo lá em São Paulo? O que é que deu certo lá no interior de Minas? O que é que deu certo lá em Palmas? Ou seja, está numa ambiência ideal. E qual é o motivo de você contratar isso agora? Estou trazendo a estrutura que eu recomendei para vocês, tá, gente? Qual é o motivo de você contratar isso agora? Simples. Se você não está fechando pelo menos um contrato toda semana, seu escritório não vai durar mais de 2 anos. Não vai. O que roda, o que sustenta o escritório é cliente. Pode ser que você dure aí por outras fontes, de outras formas, eu sei lá o quê. Mas sem fluxo semanal de cliente, o escritório vai quebrar. E é isso que acontece com a maioria das empresas. Seja extrajudicial, seja judicial, não importa, eu estou falando de cliente aqui. Cliente é para tudo. E além disso, não falta depoimentos aí de pessoas que já tiveram resultados. Quem é mentorado meu aqui pode dizer que já teve resultado de cobrar mais alto, de fechar mais contratos, de cobrar mensalidade, de cobrar entrada, de cobrar consulta. Não falta depoimentos nesse sentido. Eu ensino o que fazer e o que não fazer. É como se assim, ó, se eu fosse um tipo de mãe, eu seria aquela que, ao ver o filho com fome, eu dou a comida na textura que ele dá conta de comer. Eu não vejo o filho com fome e viro as costas. Também não dou pedra quando ele me pede pão. Então, eu sou a rainha do modelo, gente. Eu sou a rainha de mastigar as coisas. Eu peco por excesso nesse sentido. A pessoa só não faz se ela não quiser dinheiro e não quiser cliente. Se ela disser assim, não quero, estou obrigada com o mundo, com a vida, não quero. E é isso. Para finalizar, eu estou a serviço da minha profissão, que por sua vez serve ao seu sucesso. No final das contas, a gente está servindo ao sucesso uns dos outros, tá? Eu quero saber, você que me escuta, você que vai assistir essa gravação, porque eu vou gravar, né? Eu estou gravando isso aqui, todas as apresentações vão para o grupo, para quem não esteve presente a assistir, tá? São poucas vagas, porque eu dou muita atenção, e você precisa saber se você quer realmente passar o recesso sofrendo, ou vai passar o recesso com seus colegas sofrendo e você prospectando cliente. É uma escolha que você tem para fazer aí. Em 3 meses, tudo pode mudar. Em 3 meses, tudo pode mudar. Eu tenho mentoradas que em uma semana, cobrou 3 vezes mais no tipo de serviço, que não tinha coragem nem de cobrar a entrada. Então, a mudança de atitude e de perspectiva muda muito rápido quando você tem acesso ao conhecimento certo, à mentalidade certa e à estratégia certa. Então, é isso, eu vou passar a palavra agora para a doutora Indira. Eu quero escutar o que ela tem para falar para nós, como que ela tem a contribuir aqui conosco, conhecer mais dela aí nesses minutos. Certo, muito obrigada, Thaís, obrigada, né, por essa oportunidade, esse network muito rico, né, da gente estar nesse momento aqui se apresentando. Doutor Sérgio também por ter fomentado isso lá no grupo. Inclusive, o tema dele vai de encontro com o que eu tenho a dizer, porque eu sou mediadora de conflitos há 15 anos, né? Sou gestora de uma câmara de mediação e arbitragem aqui na minha cidade, atendemos o Brasil inteiro online, e eu tenho acompanhado esse crescimento, né, dos métodos adequados de solução de conflito no meio jurídico,
E o meu principal trabalho hoje, inclusive com palestras na faculdade, com visitas em escritórios, com network com os advogados, sendo presidente da comissão dessa área dentro da OAB aqui do meu estado, é justamente conversar com os advogados, né, a respeito da implantação da mediação como dentro do portfólio de serviço do advogado né, dentro do escritório. E por que eu falo isso? Inclusive experiências de grandes advogados, como o doutor Conrado Paulino, outros advogados que têm destaque e renome nacional, que já implantaram esse serviço e que tem funcionado muito bem. Como política do escritório, antes de judicializar uma ação, tentaram uma mediação privada, tentaram uma mediação, inclusive, como escolha de um bom mediador que possa ali, né, conduzir aquele conflito através das técnicas, através dessa conscientização das pessoas, de identificação mesmo do real interesse, né? Eu me identifico muito nesse lugar, porque quando eu ainda era acadêmica do curso de Direito, foi quando eu conheci a mediação, né? E de lá para cá foi amor à primeira vista, até com brinco que eu fui mordida pelo bichinho da mediação, nunca mais consegui me distanciar desses métodos, porque realmente quando a gente começa a entender, né, como que funcionam as pessoas, emoções, conflitos, como que você pode realmente auxiliar as pessoas, e quando a gente entende que o conflito ele não é jurídico, ele não nasce jurídico, ele se torna jurídico, é diferente, né, quando a gente vê que o conflito ele é emocional, ele é relacional, é de pessoas. Então, eu tenho cada vez mais buscado esse conhecimento, né? Inclusive, recente fiz uma formação em analista comportamental para me auxiliar, inclusive, a compreender os mediandos que chegam até mim, porque o meu serviço basicamente é de auxiliá-los, né, a ter clareza do seu conflito, do seu real interesse, e porque eu agora estou assim me voltando completamente para os advogados. Antes eu fazia muito trabalho, né, de tentar conscientizar as pessoas. Mas eu tenho certeza, né? Eu sempre falo isso, que o primeiro acesso das pessoas é o advogado. Então, o advogado, quando ele é bem informado, quando ele estimula, né? Porque, inclusive, o CPC, o nosso Código de Ética, fala dessa questão de que é dever também do advogado estimular esses métodos consensuais, né? Então, o estimular, ele vai além do apenas informar o que é. E eu sei, e eu não julgo, e acho que até pela minha formação de mediadora, eu não julgo os colegas que são muito resistentes à conciliação, à mediação, pelo que conheceram, né? Nós tivemos momentos muito ruins da mediação e conciliação dentro do judiciário. Então, isso fez com que muitos colegas tivessem uma aversão, não acreditassem muito no método. Mas, inclusive, eu participo de um grupo, né, do IBDFAN, de mediação nacional, e a gente fala muito sobre isso, que a mediação privada ela tem ganhado espaço justamente por isso, porque você tem acesso ao mediador, ao currículo do mediador, à experiência do mediador, então você vai ver que ele consegue. Então, hoje eu tenho esse serviço para oferecer para advogados, e também tenho começado a trabalhar, né, e tem sido muito legal, dentro do escritório de advocacia, fazer o mapeamento do perfil comportamental dos advogados, né, porque eu realmente percebi que o autoconhecimento, e a Thaís também falou sobre isso, a doutora Thaís falou sobre isso, quando a gente muda a mentalidade, e o primeiro passo é o autoconhecimento, né, que é aquela questão mesmo, quando você muda por dentro, o mundo muda por fora, né, então, a gente tem que começar a trabalhar esse mapeamento dentro de escritórios de advocacia e até com advogados autônomos mesmo, que é um outro serviço também eu posso mandar para os colegas como que funciona, qual que você tem um relatório sobre você, você se identifica, você sabe qual que é o seu perfil, seu principal talento, seus pontos fortes, seus pontos fracos a serem trabalhados, e isso é muito bom para que você, inclusive, aplique na sua vida pessoal e profissional. Eu vou só rapidinho aqui tentar seguir o roteirinho que a doutora sugeriu, para não fugir muito, já está até terminando meu tempo, né? Bom, então, assim, as três coisas mais importantes para mim, né? Realmente, eu sou cristã, então Deus, ele está presente em todas as minhas decisões, dentro da minha família, então é muito importante para mim. Minha família, com certeza, né? O que me motiva, e o bem-estar no que eu faço, né? No que eu gosto de fazer. Então, isso para mim também é algo que faz muito sentido, gostar do que faço. Tanto que tem pouco tempo que eu decidi isso e formalizei mesmo, por escrito, uma parceria com uma colega advogada, de que eu só vou atuar até a parte negocial. E não tendo acordo, ela vai assumir o contencioso, porque eu gerava um desconforto que eu não gostava. E então eu vou realmente
Na advocacia vai ser mais a parte negocial, aproveitando aí todas as técnicas, todas as habilidades que eu tenho como mediadora, e eu tenho feito muito acordo também na advocacia. Peraí, até perdi. Tá. Então, assim, a minha Câmara de Mediação, ou seja, como mediadora, eu posso atuar no Brasil inteiro, inclusive dentro de processos judiciais, né? Porque às vezes as pessoas ficam com dúvida se pode ter um mediador extrajudicial dentro do processo judicial. A verdade é que a mediação ela é bem-vinda em qualquer fase do processo. O que pode acontecer é uma petição conjunta informando para o juiz que a mediação será extrajudicial, né? A depender do regulamento de alguns tribunais, por exemplo, aqui do meu estado, eu posso atuar como mediadora também judicial, porque eu sou, né, credenciada, mas aí eu só não tem a questão mesmo da remuneração, porque aí fica a critério das partes. O público-alvo mesmo é hoje advogado, porque com a mediação, né, o advogado, ele ganha os honorários mais rápido, e eu achei muito interessante a estratégia do Dr. Conrado Paulino, porque ele disse que, como que ele tem feito, né, dentro do escritório dele, ele é contratado, né, o percentual é X, os honorários é X, e ele é contratado para advogar naquele caso. Logo depois, ele já faz uma reunião com o cliente e ele já fala, olha, a política do escritório, ele embute os honorários do mediador dentro dos honorários dele. Isso eu achei muito legal, eu tenho inclusive falado aqui para alguns colegas, porque às vezes as pessoas têm resistência e elas não veem muito sentido assim, mas eu vou ter que pagar uma câmara privada, se não der acordo, eu ainda vou ter que pagar o judiciário. Então, ele percebeu que tinha essa resistência e ele resolveu incluir, que não é muito caro, os honorários do mediador dentro do contrato dele, né, já de honorários. Então, quando ele fala, olha, a política do escritório, a gente leva um tempo para preparar a sua ação, e enquanto isso você vai conversar com a mediadora, ela vai te apresentar a mediação, ela vai convidar a outra parte, quem sabe dá certo. E ele falou que tem tido um índice muito positivo nessa questão, nesse momento antes de entrar com a ação. E realmente os honorários vai mais rápido, o cliente sai mais satisfeito, um cliente satisfeito a gente sabe que se torna recorrência e referência, porque te indica para outras pessoas, porque volta para você, porque viu que você é um advogado que resolveu o problema em tempo hábil. A verdade é que as pessoas estão cansadas da morosidade da justiça, dessas sentenças que muitas vezes desagrada até quem ganha, né, o processo. E eu acho que isso acaba gerando dentro na sua advocacia menos estresse e tempo de trabalho. E quando a gente tem menos estresse e menos tempo de trabalho, a gente tem, né, como pensar melhor no nosso negócio, de como que ele pode crescer, né? E esse outro serviço que eu venho oferecendo, que é o mapeamento comportamental, é isso que né, o autoconhecimento, saber seus pontos fortes, para você focar neles, seus talentos, habilidades, entender os seus pontos fracos, para que você possa desenvolver, ou até mesmo entender que existem coisas que você coloca muita energia, mas você não consegue, porque realmente não é sua habilidade, pelo contrário, ela é algo que você tem muito baixo, né? Entender melhor por que você tem alguns comportamentos, né, e que isso esteja te afastando dos seus objetivos. Então, o autoconhecimento, de fato, ele é o primeiro passo para o sucesso na vida pessoal e profissional. Por quê? Aí a última pergunta, né, motivo para te contratar agora. Bom, como eu falei, a mediação ela é bem-vinda antes, durante e até mesmo depois de uma sentença judicial, caso tenha recurso. Então, é possível que a mediação ela seja em qualquer momento. Então, às vezes, se vocês têm algum caso que vocês identificam que tenha muito envolvimento emocional das partes, ou que isso possa... Oi? Desculpa, não escutei. Foi comigo que falou, não? Tá, bom. Então, assim, Querida, né? foi não, soltou o áudio de alguém aí, pode concluir. Tá. Estou concluindo já. Então, onde é que eu estava? Tá, isso, né? Porque a mediação ela pode ser em qualquer fase do processo, então, às vezes, se você, advogado, identificar que possa ter uma possibilidade, né, de um conflito que esteja muito emocional, eu consigo trabalhar isso, inclusive, de forma individualizada. Na minha experiência, tem dado muito certo fazer as sessões individuais primeiro, inclusive, preparar as partes, né, ajudarem a ter clareza, prepará-las para o momento conjunto de forma individual, para depois a gente vir e conversar. E aquela questão que eu sempre falo, primeiro a gente vai trabalhar interesse e sentimento para depois trabalhar as questões jurídicas, né? Porque eu entendo que é só quando isso está resolvido que a gente consegue focar no jurídico, né? E o mapeamento, porque realmente, se você quer, né, como pessoa, ter melhor, ter um desempenho melhor nos seus relacionamentos pessoais, relacionamentos privados, se entender, se compreender melhor, o mapeamento ele é indicado para
para você fazer esse autoconhecimento, né, e poder aí ter sucesso na vida pessoal e profissional. Esse processo que eu vivenciei de autoconhecimento, inclusive eu pude entender por que eu tenho essa chama tão ativa de pacificadoras, de mediadora, porque inclusive tanto no enagrama, quanto no temperamento, quanto no perfil comportamental, tudo isso, todos deram essa questão, né, que salta, que é essa habilidade de realmente pacificar as pessoas, enfim. É isso, estou à disposição e mais uma vez obrigada pela oportunidade. Parabéns, doutora, parabéns. Algo que eu quero pontuar aqui, essa questão de mediação, ela é muito interessante para gerar uma economia, né? Porque eu vejo, né? Porque que as pessoas contratam mais rápido? Gerar economia, e normalmente, quando uma das partes não quer fazer acordo, né? Divórcio, é bem comum isso aí. A esposa está protegendo o marido, ou é uma relação de abuso, ou algo nesse sentido assim. É bem interessante oferecer a mediação, e não é qualquer pessoa que sabe mediar. Não é, não é. Tem que ter uma prática, né? Tem que viver isso aí. E outra coisa, análise de perfil. Quem não entende de gente, não entende de advocacia. Quem não entende de pessoas, não entende de advocacia. A advocacia é feita de pessoas para pessoas. Quanto mais a gente se conhece, conhece o próximo, conhece o cliente, conhece o ex-adverso, conhece os serventuários, o próprio juiz, quanto mais a gente conhece de perfil, melhor a gente adapta a nossa comunicação. Então, essa é a ferramenta primordial de trabalho, tá? O mesmo peso de um vade-mecum tem uma análise de perfil, na minha visão. Porque se você não tem esse conhecimento, você não consegue operar o direito de uma forma assertiva. Sempre vai ter a barreira de não conseguir conciliar, né, os mundos aí, as narrativas. Então, são dois trabalhos extremamente importantes, parabéns. E vamos seguir aqui para a Marta, Martinha, minha querida, para falar de holding. Começa, minha querida. Isso. Me ouvem bem? Sim. Sim. Ouvindo a doutora Indira, então, passava aqui um filme na minha mente, porque eu me sinto, sabe, colega, assim, precursora de todo esse movimento. Eu creio que já era da minha essência, que eu venho de um momento de uma advocacia muito combativa, né? E eu já iniciei lá nos juizados especiais, lá no início, no início da conciliação, nas varas de família, tive a oportunidade de dar a minha contribuição, né? Foi um total de 10 anos, onde eu estive ali, de alguma forma, servindo nessa área de conciliação e de mediação. E, na verdade, essa foi a minha carreira. Eu usei, vamos dizer assim, os tribunais muito pouco. Talvez eu conte os casos ao longo do meu tempo de advocacia, porque os processos onde eu atuava, em geral, eles eram resolvidos de forma consensual. Então, eu já há muito, eu não via outro destino para a nossa advocacia que não esse, porque a outra via realmente ela já se mostrou completamente ineficaz, não é? E só uma observação. Os colegas já viram, meu nome é Marta Regina Fernandes. Eu vou pegar uma colinha aqui do que eu escrevi, tá bom? Para otimizar. As 3 coisas mais importantes para mim são também, doutora Indira, o meu relacionamento com Deus, também sou cristã e é onde eu reabasteço a minha bateria, não é? Servir através do meu trabalho, a minha família, né? Minha família, servir através do meu trabalho e, em especial, apoiar famílias nas soluções de seus problemas. Eu atuo presencialmente aqui no Rio de Janeiro, na capital,
onde eu me encontro, mas também online em todo o Brasil, porque temos hoje uma prestação de serviço que pode ser prestada em qualquer local, de forma online. O público-alvo, hoje eu atuo, doutora Thaisa já falou, no planejamento patrimonial da família, através de holding familiar. E eu faço parte de um time onde nós mantemos estudos intensivos e atualizações constantes sobre esse tema. O público-alvo para a contratação desse serviço, colegas, são famílias com patrimônio ou negócios familiares. E, nesse momento aqui, eu venho apresentar uma oportunidade para os colegas que não atuam nessa área, mas que tenham, que lidem, que se relacionem com pessoas, com clientes, com o perfil desse público-alvo e desejem incluir o serviço na sua prateleira, oferecendo através de uma advogada parceira, uma vez que estejam conscientes dos benefícios que levarão a essas pessoas. Eu falei para a doutora Thaisa que não é também muito, né, da minha escola essa apresentação, mas eu estou treinando. A remuneração desse colega será, então, num percentual, de acordo com os serviços que venham a ser contratados por essas pessoas indicadas, evidentemente, após a realização de pagamentos. Cinco benefícios que eu posso indicar para os clientes que me contratem, que venham a me contratar para esse serviço. Terão o seu patrimônio e as suas atividades de negócios organizados, um pouquinho, colegas, organizados e protegidos no controle do patriarca e com a segurança jurídica de riscos contra terceiros. Terão otimização na administração do patrimônio, garantindo melhor aproveitamento dos bens e a continuidade dos negócios da família. A segurança de que não haverá disputas na família em razão do patrimônio. Uma grande economia tributária. E essa família não ficará sujeita a um processo de inventário para resolver questões de sucessão. O motivo principal de me contratar agora é a solução de problemas que essa família já possa identificar ou que, como profissionais, possamos identificar como já existentes ou mesmo preventivamente. A anunciada reforma tributária vem estimulando a economia através da institucionalização do patrimônio. A pessoa física passará a pagar mais. Por que me escolher e não outra pessoa? Porque ao longo de 36 anos na advocacia, eu vivenciei as dores e as necessidades enfrentadas pelas famílias, entregando as soluções jurídicas disponíveis no momento. Hoje cheguei a essa especialização e estou certa de poder apresentar uma solução de forma muito eficaz para esses problemas relacionados ao patrimônio das famílias e mesmo de uma forma preventiva. Parabéns. Doutora, pela oportunidade. Nossa, deu para entender claramente o que você faz. E eu tenho certeza de quem está aqui, quem vai assistir a gravação, nunca vai esquecer. Que bom. Vamos para a próxima. Ana Paula. Ana, você quer falar?
Não sei se você chegou antes de eu dizer que todos Oi, falariam. oi, Se você não Thaisa. quiser falar, a gente passa à frente. Você quer falar? Tá, eu na verdade não tinha preparado nada, porque como eu não te comuniquei, achei que Sim, não fosse dar tempo, né? sim. Mas, enfim, eu vou me apresentar aqui. Deixa eu tentar ligar aqui minha câmera. Boa tarde, boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Lopes de Lima, sou advogada há mais de 14 anos. Eu atuo na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, mas o formato da minha advocacia, ele é bem diferente da advocacia tradicional que a gente está acostumado a ver. Eu, desde o início da minha jornada, eu trabalhei muito com parcerias jurídicas, eu trabalho com isso até hoje, com parcerias. Então, eu tenho um grande networking com advogados de todo o Brasil, onde a gente faz negócios, né? Parcerias jurídicas, negócios. E eu tenho na minha rede mais de 40 oportunidades de produtos jurídicos que a gente trabalha, né? Com os meus parceiros, enfim. E daí, desses. Mas para ter acesso a esses produtos, né, a esse networking, a gente faz uma seleção, né, através da mentoria, que eu também faço do mentoria, porque a gente só procura as pessoas que realmente estão engajadas e que tem o perfil que a gente busca, né, que é aquele perfil mais comercial, que sabe lidar com as pessoas, se comunicar, porque nós fazemos toda a parte técnica e operacional, nós temos uma equipe especializada para cada área, previdenciário, tributário, civil, para cada área tem um time, né? Então é mais a parte comercial mesmo, né? Ir a campo, buscar, a gente fornece todo o recurso necessário, mas para ter acesso a tudo isso, eu falei, tem a triagem, né? Não tem como a gente abraçar todo mundo e convidar todo mundo. Tem a triagem que é através da mentoria. No momento, estou com algumas vagas abertas, né, para mentoria. E daí depois, até se alguém tiver interesse, a gente pode conversar melhor. Mas é nesse sentido, né? Na mentoria, a gente aborda essas questões também de relacionamento, de identificação do público-alvo, do avatar, quais são as dores, contornando objeções, roteiros de scripts mais utilizados. É bem, é bem mão na massa mesmo, assim, ir a campo, né? Aquela questão de corpo a corpo, como eu digo, né? Na linha de frente para conversar com a pessoa interessada naqueles serviços que a gente já mapeou e sabe que a pessoa tem direito. Maravilha, Ana. Então, colegas, tem uma excelente oportunidade aí, né? Quem quiser acessar essa prateleira aí bem vasta de produtos e teses jurídicas com todo o aparato de entrega, de treinamento, de reunião semanal, não é, Ana? De toda a manutenção, né? A Sim, pessoa temos realmente está treinamento, meio perdida no sentido, tem disposição para se conectar, porque é necessário, né? Tenho disposição para me conectar, tenho conhecimento, né, com algumas pessoas, ou posso conectar empresários ou comerciantes de alguma forma, e não quero trabalhar no operacional, não quero, eu quero conectar e não quero trabalhar no operacional, né? Eu quero que alguém faça o trabalho grosso para mim. Então, ingressar por esse caminho aí é uma excelente oportunidade também. Tá, Ana? é Muito ótimo. obrigada. E Obrigada a agora você. é o doutor Carlos Dias. Conta para nós. Me ouvem? Sim, Maravilha. Bom, boa noite a todos, né? Eu não estava aqui apenas com um mero ouvinte e a oportunidade vem bem a calhar, até para a gente testar essa exposição. Eu ainda estou como advogado da velha guarda, ainda atuando, aí, enfrentando os dia a dia dos fóruns e ainda buscando o litígio, fazer o quê, né? Mas eu tenho aprendido muito com vocês. Eu atuo em São Paulo,
mas propriamente de minha experiência de vida, acho que a fé é o ponto acho que mais importante, a nossa família é o que nos motiva no dia a dia a enfrentar todas essas angústias de terceiros, né, que trazemos para nós, e a realização pessoal, ela se dá com certeza com a realização do cliente, com o sucesso da demanda, ou mesmo que litigando de forma ainda ativa, mas solucionar o problema. Principalmente porque eu atuo bastante na área de direito médico, focado na parte de reembolso. E estamos aí vivendo novos tempos, onde o reembolso hoje é um produto que é criminalizado, vamos dizer assim. O mercado, de modo geral, tanto as seguradoras quanto as empresas detentoras de convênios aos seus prestadores, funcionários, têm tentado impedir que as pessoas se utilizem desse expediente, que muitas vezes é extremamente necessário, porque nem sempre o plano de saúde consegue manter dentro da sua rede profissionais especializados de que o segurado precisa. Então, a pessoa se vê obrigada, ou por uma necessidade de uma urgência, ou se vê numa situação de não ter um profissional especialista em determinada área específica, e ela, por vezes, é obrigada, então, a ter que pagar particular por aquele atendimento e depois se voltar em face do convênio para obter o ressarcimento. E com o julgado que foi realizado em novembro do ano passado, foi dito que se o paciente não pagou o atendimento médico ao prestador, se ele deu um cheque predatado, ele usou algum tipo de garantia, em tese, os convênios têm exasperado isso e dito, se não pagou, não pode receber, não pode pedir o reembolso. Então, eu atuo muito nessa área, eu sou ex-corretor de seguros, tenho uma grande experiência aí na área de seguros e, posteriormente, em atendimento tanto à área médica quanto aos pacientes e mesmo as empresas que precisam hoje de um auxílio para conseguir usufruir desse direito sem sofrer penalidade. Por quê? O funcionário sofre penalidade através da empresa, que à medida que aumenta a sinistralidade, esse funcionário ele pode perder o emprego, ele pode perder o convênio, e as seguradoras, de modo geral, têm agido de forma inescrupulosa, determinando que as empresas excluam aquele prestador, aquele funcionário que tem aumentado a sinistralidade da carteira. E isso é terrível, né? Porque a pessoa fica sem emprego, sem o plano de saúde, e ela necessita desse atendimento. Então, nessa área é mais difícil ter qualquer tipo de consenso para uma conciliação. Hoje mesmo tivemos um despacho num processo que o próprio seguro-saúde disse, porque ele tem o plano dele tem reembolso, então ele que paga a cirurgia bariátrica particular e não precisa ficar dependendo do cumprimento da tutela antecipada, o que é um contrassenso se eles mesmos não querem que ninguém use. Então essa é a nossa batalha aí, profissional com mais ênfase. E para seguir aqui o script, né? Então o trabalho que nós mais prestamos é nessa linha, nessa defesa, tanto do paciente que se viu prejudicado, do médico que muitas vezes é prejudicado porque não tem conseguido receber do seu paciente por aquele serviço que foi prestado, e também daquele paciente que agora vira um empregado e que está correndo risco de ser demitido, muitas vezes até por justa causa, por conta de ter se utilizado de um direito que lhe foi ofertado. E é o empresário que, por vezes, se vê obrigado a ter que excluir um funcionário. Eu recebo muitas consultas, se demite por justa causa ou não, porque gastou o reembolso, o que é um absurdo. Bom, então, quando se fala de benefício, a gente está defendendo aí o direito do ressarcimento do desembolso de um gasto com o médico que não é do convênio, que não atende convênio, que não se presta ou nunca se prestou a atender
atender pelos livrinhos do plano de saúde, como credenciado, que recebe um valor muito ínfimo, e defender o empresário que não quer perder a sua pólice de seguro, porque para ele também é um problema, porque normalmente a diretoria, a presidência, todo mundo dentro da mesma pólice, né? É, e também o próprio prestador de serviço médico, que se vê obrigado a cumprir uma série de exigências que a ele basta prestei o serviço, emitir a nota, dei quitação, e isso não é mais um problema meu, mas acaba desaguando no prestador de serviço médico, cirurgião, hospital, clínicas, laboratórios, a enfrentar isso tudo porque se tem empresas que praticam fraudes, tem que punir quem pratica fraude, mas não pode punir toda a sociedade. Então, esse seria o meu público-alvo como cliente. O benefício que nós ofertamos, acho que nós temos um escritório que temos o grato privilégio, eu tenho ex-estagiários e funcionários de 10 anos conosco, que hoje se tornaram sócios, então a gente consegue ter uma questão que é muito difícil na nossa área, que é a parceria, e não só a parceria, mas a longevidade, porque no nosso meio há muita dificuldade de manutenção de relacionamentos, né? Eles acabam, às vezes, sendo muitos, mas pouco duradouros. E graças a Deus a gente consegue, dentro dessas, com todas as agrúrias do mercado, graças a Deus nós temos boas parcerias de longa data, e é mais importante que um sinônimo de qualidade, que é manter aquele parceiro que um dia esteve na posição subalterno, e que sentiu confiança e ser confiável de seguir junto numa jornada profícua aí à frente. Com relação a... Isso acho que acaba respondendo, né? Por que nos escolher? Acho que nós temos e mostramos que temos respeito com o nosso cliente, mantemos a confiança, temos e prestamos um bom trabalho, e vibramos sempre com cada vitória do nosso cliente e cada conquista, e estamos sempre muito determinados. Seria isso. Para quem não fez nenhum planejamento, estou lhes apresentando agora, e agradeço a oportunidade, e é um prazer estar sempre admirando a nossa maestrina aí, que está sempre em movimento, criando novas ondas. Obrigado. Caramba, doutor, parabéns, hein? Que coisa interessante. Nossa, mas nunca mais vai esquecer. Oh, Deus. Gente, ainda bem que a gente está gravando isso, que outras pessoas vão escutar vocês. Oh, maravilha. Excelente. Para que você possa falar mais isso para mais pessoas. Esse é o meu desejo. Que Obrigado. impacto, que serviço que impacta tanta gente. Nossa, eu não fazia ideia da amplitude desse impacto. Já auxiliei alguns mentorados na área médica, mas eles se detinham muito a um desses públicos, né? Ou ao Uhum. paciente, né? Mas não essa gama toda. Muito legal, parabéns. Obrigado. Então, vamos seguir aqui para o doutor Flávio. Doutor Flávio, quer falar? Pô, eu nem estava preparado, mas vamos falar. Eu sou Sim, não Flávio precisa seguir Bonilha. o script, não, tá, doutor? Pode se Ah, não? apresentar, dizer qual é o seu Tá, sou o diferencial Dr. e por que. Flávio Bonilha. Eu atuo na região de Jundiaí, estado de São Paulo. Eu atuo prioritariamente com inventários e previdenciário. Inventários eu comecei a fazer, gostei muito, é bem trabalhoso. Inventário gera uma outra coisa. No extrajudicial, você regularizar matrícula, certidões, sempre gera algum outro trabalhinho. E o inventário com o previdenciário, quando entra uma pensão por morte, se a pessoa deixou imóveis, você consegue fazer o inventário. Então é interessante você trabalhar junto nesse sentido. Eu já peguei vários inventários com pensão por morte. Você faz os dois, ganha nos dois, né? E previdenciário eu trabalhei muito tempo, desde 2004 eu trabalho no previdenciário. Passei por todas essas bagunças aí do governo, reforma. Então a gente vai aprendendo
conviver com essas loucuras. E outra coisa que entra bastante é família. Família entra muito, é divórcio, você sabe como está a situação, né? É guarda, tem filho, é precisa de pensão alimentícia, tem muita coisa nesse sentido que procuram a gente. Eu faço muita parceria. Eu hoje estou Bom para procurando trabalhar. mediação, hein, doutor? Esses casos. Oi? Bom para mediação, hein, esses casos de família. É, família é ótimo quando consegue mediar. É bom. É, esse caso de família, pegar mediação é muito bom. E eu trabalho no previdenciário, já desde 2004, já falei, né? E estou trabalhando com parcerias hoje. Eu já fechei parceria com, inclusive com previdenciário também. Porque a gente tem que. Eu estou começando a atuar mais na venda dos produtos. Estou aprendendo, precisando aprender a vender. Porque aí eu passo para os parceiros, né? Uma possibilidade que a gente tem. A doutora Thais ajuda muito nesse sentido. Mas é isso que eu tenho que falar. Sabe mais alguma coisa? Não, é bom a gente saber o que é que o doutor faz, e aí, né? Já tem aqui parcerias na parte de mediação, na parte até do holding, em algumas Ah, tem um situações. monte de Ah, tá tudo coisa aí, né? interligado aqui, né? Tá tudo É. interligado. Excelente. Parabéns. Bom, N, você quer se apresentar? Ana Cristina quer se apresentar? Para que a gente vai dar seguimento aí com o doutor Sérgio. Quer, N? Tá sem áudio. Ativa o seu áudio. Isso. Quer se apresentar? Tá, tá mudo. Seu áudio já tá ativado, mas a gente não tá escutando, não. Tenta tirar o fone para ver se. Isso. Então, Pronto. Quer se doutor, apresentar? então tá, meu nome é Eni Laureano, eu sou advogada aqui de Belo Horizonte, atuo na área de família, Belo Horizonte e região metropolitana. Por enquanto, atualmente eu tenho atuado um pouco com menor intensidade, porque eu sou coordenadora da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Belo Horizonte, e eu estou deixando esse ano. Mas meu público-alvo, só para falar, eu atuo muito com o pessoal mais humilde, aquele povo que não pode ser, não tem condição de pagar um advogado mesmo, mas também não tem tempo de ir à defensoria pública. Então, eu atuo, quando foi a doutora Indira que estava falando da mediação, eu atuo muito com mediação. Assim, geralmente quando me contratam é quando o problema assim está difícil de resolver, então o pessoal me chama para ajudar. Eu tenho muita assim, facilidade e paciência para atuar no conflito. Então é meu assim, eu acho que meu diferencial é atuar no conflito e ter assim, aí como que a gente fala, um pouco de a empatia com o pessoal mais humilde. Aí, atualmente, eu atuo na área de família. Antes eu atuava um pouco na parte criminal, mas aí eu fui deixando mais para a área de família mesmo. E algumas outras coisinhas que às vezes a pessoa me pede, né? Por ser mais velha, gente com mais experiência, aí sempre tem algum conflito que a pessoa me pede para atuar junto com eles. Então é isso. E eu quero Tudo agradecer bem, seja bem-vinda e por continue conhecer, conosco. doutora Thaisa. Sou fã da Show de senhora. bola. Ah, que bom. Tamo junto. Ana, quer falar alguma coisa para finalizar? Ana Cristina, é a senhora que está aí recebendo um beijo do filhão? Não sei quem é. Não, tá bom. Doutor Sérgio, a palavra está contigo.
Finalmente, olha aqui, ele esperou até agora, gente. É, a bomba que ficou comigo, hein, Thaisa? Quero muito te escutar. Muito. Acho que todos nós queremos ouvir um pouco. Olha, a razão que eu pedi para ser o último a falar não é porque quero ser especial ou porque eu seja diferente, não, eu não sou desse tipo de pessoa, saibam disso. Sérgio, tá? Eu já tenho uma bagagem de mais de 20 anos de advocacia, sempre, desde a época da faculdade, eu sempre tive em mente a correr atrás de um determinado sonho, um sonho que é do patrono da advocacia, do Rui Barbosa, que é aquela, o seguinte: o advogado ele deve buscar a justiça através do direito. E quando este direito ele é contra a justiça, você deve abandoná-lo e buscar a justiça. Eu sempre carreguei isso comigo. As pessoas sempre falaram para mim que isso daí é uma utopia, que isso é uma inverdade, que isso é uma falácia. Se você não bater de frente, você não vai conseguir fazer valer o seu direito. Você tem que fazer muita politicagem disso ou politicagem daquilo para você defender e preservar o direito do seu. E eu fui contra a maré. A contramaré hoje se tornou uma maré favorável. A prova disso são vocês que estão aqui agora presentes, na sua grande maioria levantando uma única bandeira: evitar a judicialização dos casos. É o que cada um de vocês aqui apresentou. É a não judicialização das situações que são a cada um apresentado. Só que eu vou um pouquinho além. Eu vou no sentido de não existir nem o caso. Ah, mas como assim? É o chamado direito preventivo. O que é o direito preventivo? O direito preventivo são atos que cada um de nós pode e deve praticar para que você não tenha conflitos lá na frente. Isso chama-se direito preventivo. O direito preventivo ele é direcionado para todo tipo de segmento. Ele é direcionado para o meio empresarial, ele é direcionado para quem faz o planejamento patrimonial, ele é direcionado para aquele que vai fazer um planejamento sucessório, ou seja, ele é cabível em cada um dos ramos do direito. Mas, para isso, é necessário você encontrar o seu nicho, é definir qual área do direito você vai atuar para fazer a implantação desse direito preventivo. Eu fiz como opção do meu mercado as empresas de micro e pequenas empresas. Por que essas empresas? São aquelas que dão hoje 75% da mão de obra no mercado nacional. São elas as responsáveis por mais de 80% dos impostos pagos. São elas as que têm a maior rotatividade de funcionários. São elas que atuam com a maior gama de fornecedores. São elas que estão aí sem apoio logístico do advogado. São essas empresas que só contratam profissionais quando estão com a corda no pescoço. Mas por que isso daí? Porque nós, advogados, na grande maioria das vezes, estamos preocupados com a judicialização de um caso. Nós estamos preocupados com como que a gente vai obter um honorário, tá, em cima de um processo. Seja ele no formato pré-judicialização, que aí entra a mediação e a arbitragem, ou no posterior, que é o judicial propriamente dito. Só que existe um mercado que é de recorrência muito grande, que é justamente esse segmento da consultoria. Então, o meu escritório, a SM, Sociedade de Advocacia, ela atua no mercado
prestando consultoria jurídica para as empresas, dentro do direito preventivo, o que nos permite dizer, nos meus mais de 20 anos de advocacia, que os meus clientes, nos processos laborais e nos processos tributários, nunca tiveram condenações. Nos processos tributários, as execuções fiscais, foram todas elas, tá, anuladas. Nos processos trabalhistas, todos os processos dos meus clientes foram julgados improcedentes, justamente porque você trabalha com direito preventivo, justamente porque você pega dentro do seu segmento, dentro da sua área de especialização, e faz aquilo que a lei determina dentro daquela empresa para que ela não tenha procedimentos judiciais. E essa empresa vai querer te pagar diuturnamente, mensalmente, ou seja, você ganha para não trabalhar. É esse o negócio do direito preventivo. Você tem um período de trabalho, de adequação da empresa ao mercado, para posteriormente você apenas fazer aquela manutenção, gerando receita recorrente para você, para o seu escritório e para seus parceiros. É uma coisa completamente diferenciada. Qual o benefício que essas empresas têm no segmento de consultoria? Com isso, elas poderão suprir suas dúvidas, elas poderão ter o sistema de consultoria, você vai fazer a elaboração, a interpretação e a revisão dos contratos existentes naquela empresa. Você vai trabalhar com a pejotização da mão de obra dela por conta do que o STF bateu o martelo sobre isso. Você vai poder fazê-lo. Você vai poder trabalhar a adoção da melhor estratégia para aquela empresa em termos de futuro. Você vai trabalhar com a prevenção de erros, tá? E você fornece o quê? O suporte junto aos processos judiciais eventualmente existentes e aos procedimentos extrajudiciais. Isso é a parte do direito preventivo para as empresas. Mas há um outro detalhe muito importante. O direito preventivo, ele faz parte, na realidade, ele representa, não é que ele faça parte, ele, na realidade, ele representa procedimentos extrajudiciais que você vai fazer com o seu cliente, na forma prescrita em lei, para você prevenir procedimentos judiciais. Então, você tem em mente o seguinte: direito preventivo é um procedimento extrajudicial. Você não precisa levar ao juízo para que ele seja implantado, para que ele tenha efetividade, para que ele tenha eficácia, para que você possa transmitir para o seu cliente segurança jurídica, para que você possa transmitir para o seu cliente, tá, a certeza de que ele não será processado. Você vai permitir que o seu cliente, através desses procedimentos extrajudiciais do direito preventivo, reduza os custos dele. Você vai permitir que ele tenha o atendimento pleno da legislação sem que aumente os custos. Porque você vai trabalhar com uma revisão tributária, você vai trabalhar com a revisão dos contratos, você vai trabalhar com a adequação da mão de obra para a nova realidade do mercado laboral. Ou seja, é uma coisa realmente eficaz. Hoje, meus clientes não têm processos judiciais. Eu falei no grupo, hoje eu vivo da área extrajudicial. Eu trabalho somente com isso, com receita recorrente, não preciso me preocupar com o alvará. Tenho processo judicial? Tenho, lógico, para não perder o contato, mas não vivo dele, não dependo dele para ter a minha sobrevivência. Entendeu? Uma coisa também muito importante, a Marta, ela mesma, a Marta, ela fez uma apresentação fenomenal, que é sobre um outro segmento que o meu escritório atua, que é o quê? É o planejamento patrimonial e sucessório. Por que disso? Como eu disse, eu tenho mais de 20 anos de carreira e boa parte da minha carteira de negócio me acompanha, tem uma média de permanência no escritório
de mais de 10 anos. São clientes que se mantêm fiéis a mim. E, com o passar do tempo, eles começam a mostrar a necessidade, tá, de já se planejar para a próxima geração. Então, olha só como é interessante o direito preventivo. O direito preventivo auxilia uma empresa a se adequar ao mercado de trabalho. No segundo momento, por causa da fidelização, ela vai buscar em você o planejamento dela para as próximas gerações. Aí você entra com planejamento sucessório empresarial. Hoje, dentro do meu escritório, eu tenho esses dois mercados bem segmentados, quais sejam direito preventivo empresarial e o planejamento sucessório. Este planejamento sucessório que nós fazemos inclui o planejamento patrimonial sucessório, sob o aspecto empresarial, e o planejamento sucessório familiar, que aí entra o que a Marta trabalha, que é um sistema de holding, que é uma coisa realmente muito boa. Então, o que acontece? Hoje, o nosso mercado é esse, é uma coisa única, por isso eu digo para vocês que se vocês vierem a me contratar, tá, vocês poderão me contratar sabendo que é um serviço não diferenciado, mas um serviço único. Não existe no mercado o que o meu escritório faz. Não conheço nenhum advogado, nenhum escritório de advocacia, nenhuma firma de consultoria jurídica que presta os serviços que são por aqui prestados, que é único. Ele não é diferenciado, único. Segundo ponto muito importante que eu gostaria de falar, e qual a razão também de me contratar? Esta razão de me contratar, ela se baseia no quesito que a doutora Thaisa colocou lá como direcionamento. Quais são as 3 coisas mais importantes, tá, que eu tenho na minha vida? Isso faz parte porque vocês devem e podem me contratar ou me indicar para um colega ou para uma empresa de vocês, tá? Eu até carrego comigo a minha coisa mais importante na minha vida, chama-se Deus. Tenho Deus acima de tudo e de qualquer coisa. Segunda coisa, o que Deus me deu? Deus me deu a minha família. Então, eu tenho Deus em primeiro lugar, Deus porque deu a minha família que eu tenho aqui hoje, e terceiro lugar que eu tenho mais importante na minha vida é o que Deus me deu de dom na área profissional de fazer a diferença no mercado, mostrando que é possível sim alcançar aquilo que todos falam que é uma utopia. É você abandonar o direito, propriamente dito, sob aspecto judicial, e trabalhar com a justiça. A justiça é fazer isso, é você realmente implantar e aplicar o direito. E Deus me deu este dom de mostrar para vocês que isso é cabível, isso é possível, isso é mensurável, e eu sou a prova viva disso. Não dependo do judiciário, não preciso ir lá, bater lá na porta lá de uma Câmara, ou do ministro do STJ ou do STF. Já fiz muitas sustentações lá no passado, mas não preciso mais. Realmente, você, na hora que descobre que você pode trabalhar com direito preventivo, na hora que você pode auxiliar uma família, como a doutora Marta faz, mostrando como seria um planejamento patrimonial, aplicando as melhores técnicas, aplicando o melhor conhecimento na área tributária, você vai conseguir realizar o seu sonho como advogado, como um profissional respeitado, como um profissional diferente de tudo que é praticado no mercado. Porque hoje, ainda, infelizmente, nós temos um grande ranço. Nós sempre nos preocupamos em ir para a justiça, judicializar as coisas. Mas nós precisamos fazer uma reflexão, uma introspecção e passarmos a atuar nesse mercado. É um mercado carente. As pessoas precisam disso. É o que a Indira falou no início, tá? Sobre a importância da mediação, a importância de buscar a pacificação. Tudo isso está inserido no direito preventivo.
é o que a doutora Marta muito bem colocou na experiência de vida que ela tem, onde ela trabalha com um mercado, onde você tem as famílias que querem prosperar e querem transmitir aquilo para as futuras gerações. Se nós começarmos a atuar neste segmento, neste mercado, será muito bom. E nós hoje temos uma coisa muito importante, somente para finalizar, tá bom, Thaisa? Que é o seguinte: o STF, juntamente com o CNJ, eles estão desde 2021 num grande movimento que é a desjudicialização do Brasil. Por que disso? Eu até postei no grupo. 21, 22, nós tivemos um aumento de 33% de demandas. Nós nunca tivemos um judiciário tão assoberbado de processos. E o STF e o CNJ estão focados em querer reduzir isso. Agora, cabe a quem fazer isso aí? Cabe ao juiz? Cabe ao CPC? Cabe ao legislativo? Não, cabe a nós, advogados, criarmos este movimento de somente judicializar aquilo, como a doutora colocou, que é o último esteio. Não foi possível fazê-lo de forma não judicial, não foi possível fazer um bom acordo, não foi possível você formalizar isso de maneira extrajudicial. Então, vai para a justiça. Mas não como tem sido feito aqui no Brasil. Você chega aqui no Rio de Janeiro, todo mundo quer ir para o pau, desculpa o termo. Todo mundo quer judicializar. E não é o caminho. Aquele que adota o caminho da não judicialização, adota o caminho da prevenção, ele atende à legislação, reduz os custos, fica em conformidade com o judiciário e, mais ainda, que é o principal de tudo, você tem a mitigação dos riscos. Você vai solucionar, prevenir e corrigir todos os riscos presentes e futuros do seu cliente. Isso é fazer justiça. Isso é fazer direito. Isso é o que Rui Barbosa nos ensina, nosso patrono. Eu não sei se eu fui muito incisiva, não sei se eu estou atendendo às expectativas de vocês, mas é isso que o meu escritório ele faz. Hoje, fisicamente, eu não mais atuo no escritório físico na rua. Eu trabalho, a grande vantagem do preventivo é essa também. Hoje, o meu escritório ele é 100% digital. Tem clientes no Tocantins, tem clientes na Bahia, tenho clientes no Sul, tenho clientes em Goiás e estou agora com um cliente em Mato Grosso do Sul, além do Rio de Janeiro. Tudo na forma preventiva. Nenhum deles de forma judicial. Isso é uma coisa que pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida, pode ser treinada. Podemos desenvolver parcerias no sentido de se vocês tiverem clientes que tenham essa necessidade ou gostariam de conhecer, ou vocês próprios gostariam de conhecer mais profundamente, pode ser feito desenvolvimento, treinamento para que vocês trabalhem de forma independente, ou, se preferir, através de parcerias, nós trabalhamos, é feito um contrato de parceria, não é uma coisa verbal, é totalmente documentado, legalizado, onde a pessoa será remunerada por conta desta indicação, por conta deste fechamento. Entendeu? Então, ela receberá um valor de participação desse negócio. Os honorários que nós trabalhamos aqui no nosso escritório, eles estão, em média, em torno acima de 50% do valor mínimo da tabela da ordem. Então, nós temos procedimentos aqui que chegam a custar, em termos de valores, 3, 4 vezes o valor que está inserido na tabela da ordem. Ou seja, em termos financeiros, de ganho de capital, ele é significativo. Permite-nos ter um ganho realmente vantajoso. Hoje, para você, por exemplo, fazer um simples contrato aqui no meu escritório, como fui procurado por uma advogada de São Paulo hoje, para a elaboração de determinado tipo de contrato, falei, olha, doutor, se você quer um simples modelo disso daí, o valor é de tanto. Se você quer um contrato específico
para o seu cliente, você vai ter que passar as informações X, certo? É o dobro do valor. Não deu 15 minutos, ela me contratou, falou que amanhã está mandando a documentação, tá, para fazer uma contratação específica. Então, hoje, o meu trabalho é esse. Eu não preciso de fazer nada de direcionamento para fora. Então, é feito tudo isso, tudo direitinho, tudo devidamente registrado, onde você vai ter todos os atendimentos, todas as assistências que você não teria no mercado aí fora. Esse é o nosso escritório, essa é a proposta que eu tenho a vocês, esse é o serviço que o Dr. Sérgio presta no mercado. Parabéns, doutor. Amei aqui a explanação. Todos gostaram, óbvio. Eu tenho uma pergunta. Pois não? Aqui presente também assistir pessoas que vão assistir essa gravação. Tem muita gente que atua com recuperação de tributos, tem advogados empresariais, né? Ou que querem atuar nisso sem fazer a entrega, querem fazer a prospecção e tal. O doutor disse que é o único que atua com este método, Sim, o direito preventivo. direito preventivo. Nesse caso, o que que esse parceiro teu diante de uma empresa, e eu conheço vários, né, que têm empresas já que confiam neles e que poderiam fazer essa ponte. Temos um aqui presente, não sei se a Ana está aqui ainda. A Ana, por exemplo, ela fecha com empresas toda semana. Toda semana ela está em contato com a empresa. E como ela apresentaria isso em 1 minuto? Como que ela apresentaria isso em 1 minuto, o direito preventivo? Isso. Tá? Você pode marcar 30 segundos? Sim. E ver o que é o direito preventivo? É um serviço advocatício, tá? Com foco em oferecer orientações, direcionamento para empresas e pessoas. Tá? A sua principal finalidade é garantir a legalidade dos atos a serem praticados diante de dúvidas, conflitos, auxiliando o empresário e o empreendedor a adotar as soluções mais adequadas para o crescimento do seu negócio e de seu patrimônio, prevenindo irregularidades ou conflitos, tá? Melhorando, assim, seus resultados e lucros. É isso. Então, eu vou contratar um advogado para prevenir conflitos. Para Mas, prevenção dos conflitos. mas o que que eu ganho com isso? Se O que eu não você vou ter ganha, assim empresa tanto ou você é conflito. advogada? Você é advogado ou você é empresa? O Estou que sendo você ganha? empresa aqui agora. Por que que eu estou sendo Você, empresa aqui agora? Porque eu estou querendo o que auxiliar você... os advogados que com certeza precisam desse tipo de serviço, que seja como para te contratar como mentor, seja como para fazer parceria. E eu fomento muito parceria. Por que que eu fomento? Porque parceria dá rentabilidade e liberdade para qualquer advogado. Entenda, Sim, você pode ter uma estrutura, você pode funcionar 100% online, você pode funcionar sem equipe, inclusive, ou com equipe terceirizada, se você tem parceria. Então, eu defendo fortemente esse tipo de oferta, isso que está sendo oferecido aqui, porque você economiza uma curva de aprendizagem, gente. Você economiza os 20 anos dele, os 30 anos de Marta. Você entende? Você tem o benefício sem pagar o preço. Isso que é parceria. Você tem um benefício sem pagar o preço. Então, eu sempre faço o papel do cliente final. O empresário. O empresário, ele quer lucro em primeiro lugar, e a primeira objeção é o mesmo, o que ele deseja é o que é a objeção dele. Ok, qual é a dor presente? É o que eu estava falando com Marta quando a gente estava elaborando essa apresentação dela, no sentido de eu trazer algumas perguntas, para que ela trouxesse essa apresentação mais assertiva. Qual é a dor presente?
vamos colocar assim, o que a empresa ela vai ganhar? Tá? Eu acabei de mostrar qual é o objetivo do direito preventivo. Qualquer empresário, ele sabe dos riscos do negócio dele. Contudo, ele sabe que hoje em dia é extremamente custoso um processo judicial. Pergunte para qualquer empresário, micro, pequeno, médio, grande empresário, o que ele acha dos processos dele. Se ele gosta de perder o tempo dele ou dos seus funcionários lá no judiciário. Ele contabiliza aquilo ali no custo dele. Isso faz com que o produto dele fique mais caro. Isso faz com que a margem de lucro dele seja menor. Quando você implanta o sistema preventivo, o que você vai fazer? Você vai adequar toda a sua rotina empresarial em conformidade com o sistema legal. Quando você adequa isso aí à realidade e você acaba tendo uma demanda judicial, a probabilidade de você, naquela demanda judicial, ser condenado é praticamente nula. É por isso que eu falo que, nos meus casos, os meus clientes, eles nunca foram condenados em um processo trabalhista, um processo de relação de consumo, um processo que envolva questões fiscais tributárias. Por quê? Porque é feito todo um pente fino de levantamento, de apuração daquela realidade e é feita a adequação. Como foi feito agora, recentemente, com o estabelecimento comercial aqui do Rio de Janeiro, ele recebeu, no espaço de 6 meses, escuta o que eu estou dizendo, 6 meses, ele recebeu 48 notificações da prefeitura acerca de diversas supostas irregularidades. Quando ele chegou e passou para mim, ele não tinha me passado, falei assim, fulano, por que você lá naquela ponta, você não me passou isso? Ah, doutor, eu achei que isso daí não tinha importância, que não ia dar em nada. Falei, pois é, agora você está tendo, você recebeu uma notificação para você fechar porque você não cumpriu o que está aqui. Não, doutor, mas tudo que está falando aqui é mentira. Eu falei, é mesmo? Tudo que o senhor me passou, eu implantei realmente na empresa. É mesmo? Eu falei, então vamos lá. Ele pegou e mostrou que tinha feito a implantação. Sabe o que aconteceu com essas 48 notificações? Foram canceladas. Em multas, foram 78 mil reais que esse estabelecimento deixou de pagar, teve necessidade de pagar. Então, são atos que você, na hora que você faz a implantação, se o cliente realmente faz e ele depois mostra para você que realmente implantou, o resultado é esse. Não tem como você ser autuado, você realmente ter uma perda. Não há meio. Não tem como o poder público Então, ele chegar. atua preventivamente no sentido de conformação, de conformidade, e quando eventualmente se acontecer, já não é enquadrado, não há condenação, ou Não tem diminui como. Você assim, vai colocar. porque Olha só, se a lei fala para sua empresa, um exemplo fictício, ó, sua empresa tem que atuar fabricando esse tipo de caneta aqui, ok? E é dada a especificação. Você faz exatamente aquela caneta dentro da especificação. Tem como o poder público te autuar? Você não existe. alterou nada. Você atendeu 100% do que foi dado lá. Você tem como ser autuado? Não, E responde, não. não. Agora, se você fez essa caneta aqui, faltando uma especificação, você vai ser autuada? Sim. Pronto. É isso que eu faço. Eu faço você trabalhar em conformidade para você não ser autuado. Aí vem a segunda pergunta. O preço dessa conformidade é menor do que correr risco? Muito menor. Muito menor. O que essa empresa me pagou em 6 meses é menos do que os 78 mil que ela teria que pagar dessas autuações.
e de futuras também, né? Por óbvio. Ok, Exatamente, tá e ficando bem futuras. mais Entendeu claro. Eu agora? espero que Então, esteja. toda Sim, autuação, olha só, toda autuação, todo processo judicial, ele tem um custo financeiro para a empresa maior do que o honorário que você, profissional, cobra dele. Eu cobro da tua empresa 10 mil, um exemplo qualquer, 10 mil, 15 mil reais por mês, para lhe dar todo o procedimento preventivo, um exemplo. Só o fato daquele funcionário que você tinha dor de cabeça, ele foi dispensado, tá? Mas você atendeu na forma prescrita em lei como deveria ser feita a dispensa dele, certo? Funcionário CLT. O que acontece? Você fez a dispensa dele na forma prescrita em lei, a sua relação formal com ele durante o período da contratação estava em conformidade com o sistema legal, ok? Se ele for na justiça cobrar de você qualquer verba trabalhista, ela não será devida. Você tem como provar que você fez tudo aquilo que estava previsto no ordenamento. Mas se você fazia qualquer, desculpa o termo, cambalacho, né, saiba que você será condenada. Essa é a verdade. Se e você essa conformidade, doutor, ela abrange o âmbito trabalhista, o âmbito contratual civil e o âmbito tributário? Bom, então, quais são as áreas do direito que são abrangidas? Isso que você quer saber, tá? Sim. Ok? O direito preventivo, ele atua em diversos segmentos do mercado, tá bom? Ele atua no direito societário, no direito do trabalho, no direito tributário, no direito do consumidor, no direito de família e sucessões, na área de contratos, e atua também, tá, no planejamento sucessório e patrimonial. No caso patrimonial, é chamada blindagem patrimonial, que não é sonegação. Há sistema legal para você fazer uma blindagem patrimonial na forma prescrita também. Então, o que acontece? O direito preventivo ele atua dentro deste segmento. Direito societário, onde você pode implementar nas empresas cláusulas contratuais de relação societária. Não sei se os doutores já ouviram, já praticaram isso, colocaram isso na prática, o chamado acordo de sócios. O que é um acordo de sócios? Acordo de sócios é um documento formal entre os cotistas de uma determinada empresa ou sócios, tá? No caso de uma sociedade anônima, seja por comandita, seja através de uma limitada ou uma SA, onde você faz o estabelecimento do regramento como será feita a relação entre os sócios. Qual o objetivo disso? Esse documento, ele sendo devidamente registrado no órgão competente ou no cartório competente para tal fim, ele gera efeitos para terceiro. O que quer dizer isso? Significa dizer que você blinda a tua empresa caso um dos sócios pratique ato ao qual ele está proibido, permitindo que a sua empresa, caso venha a ser eventualmente processada, porque deixou de praticar alguma coisa, possa você levar o direito de regresso contra aquele sócio que praticou o ato que não estava autorizado. Isso é uma forma de você fazer a proteção empresarial do direito preventivo dentro do direito societário. Um exemplo. Outro exemplo, no direito do trabalho. Hoje, você pode, depois das reformas trabalhistas e depois da decisão de efeito geral do STF, que permite a pejotização da atividade fim, você deixa de trabalhar junto às empresas com pessoas da CLT, e sim todas elas sendo empresas prestadoras de serviço. Hoje eu tenho, nas empresas que prestam serviço, que são minhas clientes, temos hoje, em termos de funcionários, entre aspas, mais de 400 pessoas trabalhando no sistema de pejotização. E depois que foi feito esse procedimento,
deixou-se de ter questões laborais. Hoje, a média salarial desse pessoal é 35% maior do que na época da CLT, cujo custo para a empresa é 40% menor, tudo Sim. dentro da conformidade da lei. Não existe Agora, nenhuma coisa, nem... Oi. excelente. Assim, é uma conversa que daria uma mentoria de uns 3 meses, hein, gente? Vocês estão começando a se interessar nisso? Deixa eu fazer mais uma pergunta, doutor. Para um empresário, eu posso chegar para o empresário e dizer que ele tem esse leque esse tripé, ou eu preciso oferecer para ele apenas um segmento? Então, eu posso chegar para o empresário hoje, tem uma metalúrgica, tá? Eu posso chegar Aham. para ele e dizer assim, ó, você vai estar coberto no preventivo trabalhista, no preventivo civil, no preventivo fiscal, tributário, no preventivo Sim, consumerista. É isso sim, que por quê? abarca o serviço ou O não? Tem que direito ser preventivo. por... Não, Tá. olha só, o direito preventivo O abarca toda essa pacote, área. Você quer saber o doutor Sérgio especificamente? é O doutor isso. Sérgio, tá? O doutor Sérgio especificamente, o que ele faz? Hoje, todos os meus serviços, eles são terceirizados. Hoje eu tenho uma gama de profissionais do direito e de outras áreas correlatas que prestam serviços para mim. Então, hoje a minha empresa, ela atua no direito societário, esse ramo do direito que eu acabei de elencar para você, ok? Mas não de forma direta por mim, sim através dos prestadores de serviços que trabalham para mim. Hoje eu tenho contadores, auditores, eu tenho agentes de investimentos, eu tenho corretoras de seguros que trabalham comigo, eu tenho escritórios de contabilidade que fazem um trabalho de revisão tributária e planejamento tributário. Então, são pessoas que trabalham comigo para que possam ter esses benefícios. Então, todos eles são remunerados de forma individualizada. Então, você tem essa metalúrgica, por exemplo, tá bom? Aí, a pessoa que quer conversar, vamos sentar e conversar. Como que é feito? O escritório ele vai lhe prestar consultoria jurídica. O valor é X. Mas, se você precisar de uma revisão específica, será cobrado tanto. Se você precisar de um outro serviço, será feito tudo ele por fora. Por quê? Porque se eu utilizar a sua mão de obra interna, vamos colocar assim, ela estará, força de expressão, viciada, ok? Ela estará viciada. Por que desse vício? Porque ela está já habituada a trabalhar num determinado regramento interno da sua empresa. Quando eu pego seus dados internos da sua empresa e levo para um terceiro, para uma pessoa de fora, essa pessoa de fora, ela não está sob influência sua e nem minha, porque é um serviço externo. Então, este serviço externo, que funciona como se fosse de uma forma indireta, uma auditoria, vamos colocar assim, tá? Então, o que, que acontece? Ela vai apurar todas aquelas informações daquilo que, como você procede, por exemplo, na área tributária, ok? Vai fazer um pente fino para verificar se os impostos que você pagou estão em conformidade ou não. Vai verificar com você, na sua empresa, que aqueles dados você pagou um exemplo qualquer. Você pagou a mais o imposto X e pagou a menos o imposto Y. Tá? Dentro do regramento, vai ver se é possível fazer a compensação. Não sendo possível, qual é o melhor caminho para você fazer a recomposição daquele outro imposto e como você vai recuperar administrativamente esse dinheiro que você pagou a mais. Quando eu faço isso, nós fazemos esta sua recuperação fiscal e fazemos a devolução do dinheiro para você em até 90 dias. Em até 90 dias, você tem a recuperação fiscal sua. É o que é feito pelo Certo, escritório. mas isso é como sendo um serviço apartado, estou falando de Da forma bem consultoria. chula mesmo, apartado do pacote da consultoria. A consultoria vai trabalhar Sim. com a conformidade, com a prevenção e com o A consultoria suporte. jurídica é sob o aspecto legal, jurídico. Eu não Certo, faço contabilidade. Eu não faço um tá. trabalho de auditoria. Você quer? Tudo bem. Tem essa gama de serviço. Aí essa gama de serviço é apartada.
entendeu? A E aí, consultoria nesse caso, vocês vão jurídica, ter outros combinados de rentabilização, né? Com a sim, repartição do sim, valor para o parceiro que sim, executa sim, para vocês e sim, tal. sim. Entendi. Tá Ó, bem claro agora. olha só, o levantamento de apuração dos dados, das informações, depois que você passa essas informações, tá? A gente consegue detectar hoje a situação da sua empresa sob aspecto tributário em espaço de 15 a 30 dias no máximo. Ou seja, dependendo do volume de informações, até menos de 15 dias eu consigo dizer se a tua empresa pagou a mais ou a menos um determinado imposto, tá bom? Agora, se o volume for maior, for muito grande, tá? Ele pode chegar em 30 dias, mas não passa de 30 dias, tá? Porque aí tem que fazer toda a passagem na revisão para ver se está direitinho. E no final desse processo, o que acontece? Nós damos a orientação para você, empresa, o que você precisa fazer em termos de planejamento tributário lá para frente. Se você deve manter a dinâmica que está atual ou não, se você precisa mudar a forma do seu cálculo, você precisa mudar, de repente, um profissional que está responsável por essa parte contábil fiscal da sua empresa. Você que vai tirar essa conclusão no final, tá? Nós só vamos mostrar Entendi. o caminho. E uma O última caminho da pergunta pedra, aqui, doutor. É, pois não. uma última pergunta aqui. Questão de comissionamento por indicação. Como que funciona esse comissionamento? Qual o percentual que você costuma Bom, trabalhar? Para deixar tudo bem às claras, porque aí quem assistir olha, a gravação, quem já havendo estiver aqui, fechamento, vamos colocar, se qualquer um de vocês me indicar uma empresa ou um cliente potencial, pessoa física, tá? Que venha a fazer o fechamento do negócio, venha a ter o fechamento do negócio, a pessoa recebe 25%, só pela indicação. 25%. Como é o serviço de consultoria recorrente? Como é que funciona isso? Você fecha um contrato de 30 meses e vai receber 25% do que você vai trabalhar em 30 meses? Não, durante 6 meses. Ah, tá. O que ainda é extremamente vantajoso, Sim, né? Extremamente vantajoso. eu Legal, sei que é gente. isso, não. Sim, extremamente Extremamente, vantajoso. extremamente vantajoso. Então, Você só tem o trabalho de adorei. indicar. Agora, obviamente, doutor, não é assim, doutor, tem a empresa do João das Couve, né? Convenhamos, Sim. não é simplesmente assim, né? Não, A indicação ela tem que ser uma coisa realmente conversada, a pessoa tem que fazer o meio de campo, fazer a apresentação, não é simplesmente assim. não é assim, vai lá e faz o trabalho. Vai Não. lá e fecha, não. Também assim Vai não lá é. e fecha. Não, né? Isso aí é Não, uma questão que é importante falar. Não é deixar assim muito que bem se claro, indica, não, né? né, gente? É Não é tipo, simplesmente, você né? Você leva a tem que pessoa para fazer o fechamento. Eu acho que uma indicação qualificada é isso. Você leva a pessoa para exatamente, a fazer o indicação fechamento. qualificada é fazer fechamento. Não Exatamente. é E simplesmente, nem que vai na para empresa assinar o A, B ou contrato. C. Para ir na empresa A, B ou C, a gente pega o telefone, pega o e-mail, pega o Sim, WhatsApp, sim, o sim. É muito contato. importante falar isso, porque tem muita gente doida que É, pega uma lista de pessoas e vai, eu tô te indicando, não vai lá que vai dar grande e bom. Como é que vai lá tal. que vai dar bom? Não, de Pô, jeito nenhum. Eu sei aí como é que é você isso. pega uma indicação dessa. Não, eu não sei quem é a pessoa, não. Quem falou que eu estou precisando disso? A Thaísa É, falou isso? Não, ela tá exatamente. doida. Nunca falei isso para ela, Exatamente. É mal tá? furado. Bem Isso lembrado. aí chama-se furada, Então, meus tá? queridos, eu assim, temos que encerrar, né? Já estamos aqui chegando em duas Sim, sim. horas. Acredito que nos próximos a gente vai estar mais organizado com relação a tudo, mas parabéns pela Sim. presença de todos. E a apresentação de vocês vai estar gravada, vai estar lá no grupo. Eu vou reforçar. Reforcem também que os colegas assistam para se estimularem, para saberem como é que se apresenta, para ir aprendendo isso aqui, porque isso aqui é uma habilidade que se pratica. Essa facilidade que o doutor Sérgio fala, com certeza ele já fala isso por diversos anos, por Inclusive, várias um vezes. adendo, Thaísa, doutora, se permitir, tá? E o grupo se interessar também, até me comprometo, se vocês quiserem, é que ficou também um pouco em cima, né?
eu posso sim. montar uma apresentação, tá? Onde, à medida que para poder a pessoa realmente entender o que é o direito preventivo, a sua origem, né? Para Uhum. poder realmente comprar essa ideia, Sim, entendeu? fique à vontade. E os colegas também, tá? Fiquem à vontade, aí Ok. vai da iniciativa de cada um, né? O Exatamente. Se dispêndio de vocês energia quiserem, de cada a um. gente pode combinar, aí a gente pega isso, faz uma apresentação e a doutora até pode gravar, e aí com isso acaba sendo replicado para todos. Fica até de repente uma coisa interessante. Eu só precisaria de um tempo para montar direitinho esse material para ser colocado aqui no grupo, porque o material que eu tenho de divulgação, ele é direcionado para o cliente final, né? E não para nós Sim, sim, advogados. sim. Eu teria que adequá-lo, Perfeito. Então é isso, meus entendeu? queridos. Até a nossa próxima reunião, que acredito, não vou garantir, a próxima semana eu vou estar em São Paulo, então eu vou estar só mostrando como é que são as coisas por lá, mas na Fenalol. Mas na semana seguinte, com certeza a gente vai ter uma outra sessão dessa e com muito mais movimento, porque a gente precisa divulgar com antecipação, né? E ficar reforçando, Isso. reforçando para que mais pessoas venham. Então, eu acredito que na terceira semana, né, sem ser a próxima segunda, a seguinte, a gente se encontra novamente. E aí, quem veio aqui, vem de novo. Imagine que isso aqui é uma simulação do presencial, tá? Um compromisso de você conhecer mais pessoas, e aí você Com vai certeza. expandindo as suas possibilidades de novos negócios, mesmo aí no conforto da sua casa. Tá bem? Então, Com fiquem com certeza. Deus e até o nosso próximo encontro. Falou, um Tchau, abraço. tchau, doutor.